disse Jesus: vós sois o sal da terra. Mas quem são os sais da terra? Aqui em Mateus 5,13 diz assim: os discípulos, o sal da terra. Simplesmente, os discípulos são o sal dessa terra. Por quê? O porquê vamos entender porque está escrito. Ninguém pode ser salgado, ser o sal da terra, se Jesus não o salgar. Aqui diz em Mateus 5,13 assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restará o sabor? Se alguém foi salgado, essa pessoa tem sabor. Essa pessoa tem vida para dar. Tem vida para transmitir. Aonde quer que vá. Por quê? Porque essa pessoa foi salgada pelo nosso Senhor Jesus. Aqui no livro de Marcos, explica esse salgamento que vem através do Senhor Espírito Santo. Diz assim, aqui, em Marcos, diz 9:49, diz assim: porque cada um será salgado com fogo. Mas quem salga os discípulos, os servos do Senhor Jesus com fogo, a não ser o seu próprio Senhor, que é o Senhor Jesus. Uma vez, João Batista disse: após mim virá alguém que é maior do que eu, e vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E o que está escrito aqui? Porque cada um será salgado com fogo. Esse sal aqui representa o Espírito Santo. Tanto o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo vêm do mesmo Espírito, que é o Espírito Santo. E quem batiza com fogo é o Senhor Jesus. Está escrito aqui: porque cada um será salgado, cada um dos discípulos. Então quer dizer, se a pessoa não recebeu o Espírito Santo, a pessoa não pode se declarar que é discípulo do Senhor Jesus. Mas ao ser salgado pelo nosso Senhor Jesus, e é salgado com fogo. E continua a dizer assim: bom é o sal. Mas se o sal vier a ser insípido, quer dizer, sem sabor, como lhe restaurar o sabor? Se o sal não tem sabor, como restaurar? Por isso é que é o Senhor Jesus que salga, que traz vida aos seus discípulos. Porque se os seus discípulos têm vida, então ele passa vida, ele passa paz, ele passa tranquilidade aonde quer que ele vá e ele esteja. Mas se esse discípulo, não é, deixar que esse sal fique sem sabor, porque deixou de vigiar, deixou de obedecer a Cristo, claro que esse sal, que é o Espírito Santo, vai se afastar. E esse discípulo vai ficar sem sabor. E aqui diz assim: tende sal em vós mesmos, paz uns com os outros. Mas lá em Mateus 5 diz assim: para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Quer dizer, se o sal se tornar sem sabor, não serve para mais nada. Assim tem acontecido com muitos que serviram a Deus. E até hoje tem pregado o Evangelho pelo mundo afora. Mas esses homens que pregam o Evangelho sem o Espírito Santo, que se tornaram sem sabor, insípido, que o Senhor Jesus fala aqui, que não serve para nada, nem para o monturo serve, nem para o lixo, que o monturo é o lixo, serve. Porque não guardaram dentro de si o Espírito Santo.
Então, esses homens são declarados pelo nosso Senhor Jesus de falsos profetas. Esses homens são declarados por João de anticristo. Fora os problemas que Paulo também teve por causa daqueles que se desviaram da fé. Paulo teve grandes problemas, principalmente com Alexandre e Mineu, que vacilaram na fé, que abandonaram a fé, que começaram a pregar outro Cristo, outro modo de pensar. E assim, há muitos que saíram pelo mundo afora. Se nós lermos agora lá em 1 João, ele fala sobre esses anticristos. Foram pessoas que um dia foram salgadas pelo Senhor Jesus, mas perderam o sal. E ao perder o sal, se tornaram insípidos, sem sabor. Mas continuaram a pregar a Cristo. Continuaram a pregar a Cristo. Deixa eu ver aqui se eu encontro aqui. Aqui se encontra em 1 João 2 e 18, para você conferir na sua Bíblia. Diz assim: filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos que é a última hora. Quer dizer, agora que nós estamos no fim dos tempos, olha, João falou isso há quantos? 2000 anos, quase 2000 anos atrás. E isso acontece nos dias de hoje. Porque o Senhor Jesus já tinha dito, já no tempo dele, que muitos viriam em seu nome e falariam que eu sou o Cristo, que eram os falsos profetas. E hoje, aqui já em João, nos dias de hoje, tem-se multiplicado esses homens que são considerados anticristos. Anticristo, por quê? Porque eles pregam o evangelho de Cristo contra Cristo. Porque não seguem as Santas Escrituras. Paulo advertiu para que não passasse o que está escrito, além do que está escrito. E muitos têm pregado além do que está escrito. E se tornaram o quê? Anticristos. E até falsos profetas. Eles saíram, olha o que João fala, do nosso meio. Quer dizer, eram pessoas que eram ungidas por Deus, pelo Espírito Santo. Mas se tornaram o quê? Insípidas, sem sabor. Porque perderam o Espírito Santo. Entretanto, não eram dos nossos, mas estavam o quê? No nosso meio. Ou então, esses discípulos nunca receberam o sal, nunca receberam o Espírito Santo. Então, acabaram por sair do meio deles. E ele diz assim, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que se ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E logo no fim dessa explicação ele diz assim, isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quem são esses? São esses que um dia serviram a Cristo. Uns que nunca foram verdadeiros, mas estavam no meio dos discípulos, e outros que também eram verdadeiros, mas caíram. Então, esses tais, até os dias de hoje acontece o mesmo. O mesmo problema que existia no passado, na igreja primitiva que existia no passado, acontece hoje. Porque o diabo, ele trabalha da mesma maneira. Ele trabalha com divisão, ele trabalha com engano. Por isso que existe o espírito do engano dentro das igrejas. Por isso é que muitos pensam que receberam o Espírito Santo e receberam um espírito do engano. E são esses os anticristos.
E são esses os falsos profetas. Lá em Mateus 21, você vê que o Senhor Jesus fala sobre esses anticristos. Deixa eu encontrar aqui para ver se 21, creio eu, diz assim, deixa eu ver se eu encontro, parábola dos trabalhadores, não é este aqui, acho que é aqui, 20. Este aqui não é este aqui ainda. 24, creio que é 24, por isso não encontro, está aqui. Então, o Senhor Jesus diz assim, porque virão muitos, em meu nome, está escrito 24:4 de Mateus, dizendo, eu sou o Cristo. Muitos, eu sou de Cristo, eu sou servo de Cristo. Porque se alguém vier pessoalmente a qualquer pessoa dizer assim, eu sou o Cristo, ninguém vai acreditar. Mas o Senhor Jesus diz assim, e enganarão a muitos. Por quê? Eles terão o espírito do engano, o espírito do anticristo, que é o espírito enganador. E enganarão a muitos. Disse quem? O Senhor Jesus. Porque verão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E depois o Senhor Jesus fala mais uma vez. Deixa eu ver aqui onde está escrito mesmo, aqui no 24, ele fala assim. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Agora não encontrei aqui. Mais ou menos. Agora não encontrei aqui, mas está aqui nesse capítulo. Que muitos anticristos surgirão, principalmente nesses últimos tempos. Já foi dito por João, que nós já lemos, está escrito aqui e também está escrito lá em Mateus 7, não estava ali em 7, que eu lembro que o Senhor Jesus fala sobre os falsos profetas. Acautelai-vos 7:15 dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos os conhecereis. E assim mas há tantos pastores enganadores. Uns são enganados pelo espírito do engano e pensam que são verdadeiros. Mas pelos frutos, o Senhor Jesus disse, os conhecereis. Por quê? Nenhuma árvore má pode dar bom fruto. E nem a árvore boa dá mau fruto. Com certeza você vai ver. Se esse homem não nasceu da água e do espírito, ele tem o espírito do engano. E ele prega o evangelho. E são muitos. E muitas igrejas evangélicas que não pertencem ao Senhor Jesus e nem levam as pessoas à salvação. Por isso, dentro dessas igrejas, as pessoas não recebem o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo não está lá. O Senhor Jesus não está lá. Mas não pregam a Cristo? Pregam. Mas por serem falsos, o Senhor Jesus não compatua com eles. Não está com eles. Porque são filhos da perdição. Eles foram reprovados. Aqueles que foram um dia verdadeiros foram reprovados. Como foi Alexandre Mineu, que Paulo falou que me causaram muitos males. Fora João, os problemas que eles tiveram com aqueles que não eram um deles, mas estavam no meio deles, a pregar o evangelho. E ele disse que o Senhor Jesus que nos últimos dias surgiriam muitos falsos profetas. E João disse, não é? Que nos últimos tempos muitos anticristos surgiriam. Agora, você vai dizer assim, alguém é um anticristo, está aqui, está ali, está ali. Não. São esses pregadores do evangelho. São os que nunca foram verdadeiros, nunca receberam o sal, nunca foram salgados pelo nosso Senhor Jesus, e aqueles que um dia foram e perderam
a salvação, mas continuam a pregar o Evangelho, que o Senhor Jesus chama de mercenário, e não tem cuidado com as ovelhas, não tem amor pelas almas, mas estão ali pelo próprio lucro, também o que está escrito aqui. Então, você pode entender que aqueles que são de Deus têm o sal e passam sabor às pessoas, passam vida. E a vida da pessoa que ouve o verdadeiro pregador do Evangelho e põe em prática o Senhor Jesus, o Espírito Santo começa a trabalhar e transforma a vida dessa pessoa. Mas se essa pessoa vai numa igreja que professa o nome de Cristo, mas os que lá estão, os líderes, os que pregam o Evangelho, não têm uma aliança com Deus, não têm o Espírito Santo, então essa igreja não pode passar o Espírito de Cristo para essas pessoas, porque não foram salgadas, não receberam o batismo com fogo, o batismo que vem do Senhor Jesus, porque quem salga os seus discípulos é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é que traz sabor à nossa vida, que traz paz, como lemos lá em Marcos, não é? Ao recebermos o batismo com fogo, o salgamento com fogo, a gente tem paz para passar. E aqueles que são falsos não têm paz, porque não foram salgados pelo Senhor Jesus. E muitos anticristos, mas muitos anticristos, o Senhor Jesus falou, o Senhor Jesus já alertou. E muitos falsos profetas que verão o meu nome, muitos mesmos. A maior tristeza de tudo é aqueles que um dia foram verdadeiros, caíram e não reconhecem que estão caídos, porque não são humildes. Não são humildes. E se a pessoa não for verdadeira, a pessoa não for sincera perante Deus, Deus não levanta o caído. Deus não levanta. A pessoa tem que reconhecer e se arrepender. Arrependei-vos. O Senhor Jesus falou para os sete pastores da igreja do Apocalipse. Arrependei-vos. Sem arrependimento, Deus não pode restaurar alma nenhuma, nem daquele que um dia lhe serviu. Tem que se arrepender. E para se arrepender, você tem que abandonar. Você que é pastor está no altar. Você sabe que você não tem o Espírito Santo. Você tem que sair do altar. Não prega o Evangelho no altar sem o Espírito Santo. Você se amaldiçoa a si próprio. Se arrepende. Agora, você tem que abandonar o altar, se arrepender, se batizar nas águas e buscar o batismo com o Espírito Santo. Mas você tem que abandonar o altar. Se não tem o Espírito Santo, você não pode estar nesse altar. É melhor fechar a porta da sua igreja, buscar a sua salvação, depois abrir a porta da sua igreja para você poder ganhar almas. Se verdadeiramente você quer ganhar almas. Se você for sincero, o Senhor Jesus vai te salvar. Mas se não, você vai fazer um trabalho de um mercenário. Você abre a porta da igreja por causa dos dízimos e das ofertas. Mas você perderá a sua alma. Que adianta um homem ganhar o mundo inteiro falando de Cristo e perder a sua própria alma? Isso não faz sentido. Seja verdadeiro, seja sincero. Abandone o erro, abandone o pecado. Você sabe que não é verdadeiro. Você sabe o que está escrito. Você sabe que não tem vida. Você não tem vida dentro de você. Se não existe essa paz, essa vida, se não existe esse sal, porque você não foi salgado, porque você foi reprovado. Você tem que buscar a aprovação do Senhor Jesus. Mas você tem que se arrepender. Você não consegue porque você não quer. Está escrito, apresenteis obras de arrependimento. Você não pode esperar que o seu coração venha se arrepender. Porque o coração é carnal, é enganador. Ele não quer se arrepender das coisas que gosta. Mas você vai contra o seu coração.
seguindo o que está escrito, apresenteis obras de arrependimento. E após você apresentar obras de arrependimento, o próprio Espírito Santo, que tem poder em levar-te ao arrependimento, mexerá no seu coração, revira o seu coração, você passa a ter, através do arrependimento, um novo coração. E ao você obter esse novo coração, com o batismo nas águas, então estará pronto para receber o batismo com o Espírito Santo. Do contrário, você morrerá e vai para o inferno. Porque o Senhor Jesus não terá compaixão de que alguém que usou seu próprio nome enganou a muitos e não levou muitos, a ninguém, a salvação, mas sim a perdição. Se você está perdido, você prega o evangelho, você acha que essas almas a qual você tem pregado o evangelho têm sido salvas? Como? Se é o Espírito Santo que convence os seus ouvintes. Se você não tiver o Espírito Santo, eles não serão convencidos e nem se arrependerão. Por quê? Porque você não foi salgado. Se ele não estiver em você, você não ganha almas. Você é usado pelo diabo para levar almas ao inferno. Você está indiretamente compactuado com Satanás. Então, saia desse altar. Desça desse altar. É melhor fechar a porta da sua igreja, nem que seja por 6 meses, o tempo for necessário. Você se arrepender, buscar o Espírito Santo, receber o sal, ser batizado com fogo e abrir a porta da sua igreja. E agora você vai começar um trabalho com sinceridade. Jesus só aceita quem é sincero, quem é verdadeiro, sem segundas intenções. Sua intenção tem que ser exclusivamente pelo ganho de almas. Se não for assim, é melhor não pregar o evangelho, senão você vai se incluir nos falsos profetas e nos muitos anticristos que saem pelo mundo afora. Você quer perder a sua alma? É assim que você perderá a sua alma. Mas o que adianta você querer ganhar muitas almas se você não está salvo? Não é inteligente. Isso não existe sabedoria nisso. Você primeiro tem que estar salvo para poder salvar, ganhar almas. Porque quem salva é o Senhor Jesus. Mas para você levar a palavra, a pregação da salvação, é necessário que você tenha o Espírito Santo. Que esse estudo possa ter lhe ensinado, alertado, e a tomar cuidado com a sua alma. Seguir a Cristo não é seguir ao diabo. É coisa séria. É coisa séria. Você olha para frente e nunca mais olha para trás. Você não olha para trás. Porque senão você não serve para nada, como está escrito, nem para o monturo você servirá, mas sim para ser lançado fora, nas trevas, onde há ranger de dentes, gritaria, horror, que é o inferno. Pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus.